Muito bem, estamos de volta com o nosso BH Todo Dia. E na semana passada, né, no Twitter do canal Viver Brasil, nós fizemos uma pesquisa. Se você considera seu pet, né, o pet, melhor dizendo, às vezes você tem ou não tem, né? Pet, um membro da família. Lu, não preciso nem te perguntar, né? Com certeza, com Você está certeza. sofrendo com isso, inclusive. Pois é, o meu cachorro, o nome dele é Antônio. Que ótimo nome, cara. Antônio Stark, olha que beleza. Ele mora com minha mãe, né? Porque minha mãe tem uma provisoriamente, casa. porque você vai dar um jeito dele morar com você. Vou dar um jeito, né? Você vai mudar de casa. Eu tô tentando articular isso aí, mas agora, se eu falo com minha mãe, mãe... Vou pegar o Antônio de volta. Nossa, Ih, rapaz, acabou. Mamãe vai ter que ir junto. Não tem jeito. Duas guerras. Ela não separa dele. Não separa. Engraçado, quando eu cheguei com ele lá, filhotinho, ela... Some que isso daqui, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar cuidar, você vai deixar pra eu cuidar, não sei o quê. Dito e feito, né? Ele acabou ficando... Agora, se eu falo que eu vou tirar... Sem chance. Sem chance. Muito bom. Breno, e aí? Pet é membro da família? Com certeza. Você tem pet? Então, eu tive mais ou menos a mesma experiência que ele teve. Quando eu era mais novo, eu, ganhei, né? Tinha um amigo, grande amigo, que teve o filhotinho, o poodle dele, e ele falou, poodle toy e tal, pequenininho. Eu falei, pô, então dá pra ter lá no apartamento, pode vir, eu vou querer, sempre quis ter um cachorrinho. E aí, aquele cachorro... Começou a crescer. Foi crescendo, ele foi crescendo. Eu não sei se foi porque a gente pôs o nome dele de Dino, que o bicho virou um dinossauro. Grandão, eu acho que eu nunca vi um poodle tão grande. E aí, infelizmente, a gente, né, minha avó, morava numa casa, a gente teve que... Não dava pra ele ficar ali, porque eu acho que tem que ter comodidade pro cachorrinho. Então, a gente acabou... Isso é um perigo na hora de escolher o cachorro. Passando ele para minha avó, porque, de fato, ele ficou muito grande para ficar no apartamento, e lá ele tinha uma área maior, vivia melhor. Mais saudável. E eu te falo mais, aí a família até aumentou, porque virou da minha avó, nossa, e de todos os irmãos, tios, primos, aí todo mundo adorava o cachorro. Muito bom. Vou colocar a Maíra, eu acho que ela está querendo participar. Maíra, pet faz parte da família ou não? Como é que é? Com toda certeza, não tem nem dúvida. Na verdade, a minha história está parecida aí com eles, porque eu também, na verdade, eu digo que adotei, mas acho que eles que adotam a gente, né? São 3 cachorros, um pequeno, um médio e um grande, assim, tem todos os tamanhos. Passarinho, Sol e Isis são o nome dos cachorros. Vieram todos da rua, a gente recuperou, mas aí aconteceu isso, né? Minha mãe mora numa casa, eles moram com a minha mãe, mas é muito da família, porque assim, eu sou a mãe, minha mãe é a vovó, aí tem o tio, enfim, isso, exatamente. É uma família. O que seriam dos pets se não fossem as mães, hein? Olha agora, hein? Não é? Então vamos agora ao resultado da pesquisa que a gente fez semana passada, se você considera o pet membro da família. E aí, atenção, lá no nosso Twitter, o resultado foi 76% das pessoas disseram que sim e 24% disseram que não. É um pouco que a gente esperava, né? Realmente, né? A galera gosta muito. E agora, a partir de agora, segunda até sexta-feira, a gente vai colocar uma outra pergunta, que é uma pergunta interessante que tem a ver com o nosso bate-papo de hoje. Você considera, né? Você tem preconceito com relação à tatuagem? E aí, sim ou não? Você tem preconceito com a tatuagem? Então, esse é o nosso assunto que a gente está colocando no nosso Twitter. Então, você vai lá no Twitter do canal Viver Brasil, tá? Olha lá, o @viver_Brasil, e você responde, né, se você tem preconceito com tatuagem, sim ou não. E aí, Lu, eu queria puxar isso contigo. Ainda tem muito preconceito com tatuador, tatuadora aqui em Belo Horizonte? Olha, eu peguei uma fase de transição, porque eu comecei a tatuar finalzinho de 99, então 23 anos, né? Isso. E eu peguei uma fase ali que estava terminando um ciclo de muito preconceito em relação à tatuagem, que realmente... na cabeça das pessoas era coisa de gente errada. Marginal. Marginal, né? Exatamente. Isso mesmo. Eu fui assistindo essa transição ali até 2010, mais ou menos. Foi muita transição, muita mudança nesse sentido.
Começaram muitos eventos em Belo Horizonte também, exatamente, né? Feiras de programas de televisão também, tudo foi juntando, artistas aparecendo, jogador de futebol, isso tudo foi... Boa lembrança, isso aí. Então isso foi somando, foi quebrando aos poucos. E eu assistia isso e eu comecei a ver no meu estúdio famílias começando a vir, assim, timidamente, mas... que legal. O filho trazendo o pai... e pessoas de cargos públicos ou médicos ou coisas advogados, assim. Que tinha muita dificuldade, exatamente. Né? Os advogados. Mas é muito engraçado isso, porque hoje, comparado com aquela época, né, antigamente chegava pessoal lá, eu quero uma tatuagem que fique escondida, né? Não pode aparecer nem no biquíni, na sunga não pode aparecer. E hoje as pessoas evitam tatuar locais escondidos, já começam em lugares expostos. Então a transição uma ressignificação da tatuagem. Exatamente. É algo que eu tenho orgulho e que diz algo de mim. Exatamente. Né? Então eu assisti isso tudo, é muito legal. Então hoje, respondendo a sua pergunta, né, depois de tanto rodeio, ainda existe preconceito, mas ele é quase nulo em relação ao que a gente viveu aí, né? Eu vivi há 20 anos atrás. Muito né? bom. Muito pouco hoje. Lu, você me falava aqui também o seguinte, que você tem um estilo, né? Então, Exatamente. tatuadora... Tem mulheres tatuadoras também, né? Estou falando aqui. No meu estúdio tem. Aí, tá uma vendo? maravilhosa, assim, uma artista impecável. E é até legal você tocar nesse assunto, porque ano passado eu fiz uns experimentos com algumas turmas de ensino mesmo, né? Você dá aula de tatuagem? Pois é, fiz uns experimentos nesse sentido, porque eu quero fazer um material digital. Então eu fiz primeiro umas turmas presenciais para eu sentir o clima didático da coisa ali. E eu abri 8 vagas. Dessas 8 vagas, 4 foram ocupadas por mulheres e 4 por homens. Eu achei sensacional. Perfeito. E o engraçado que a dedicação, a organização... Era gritante a diferença da bancada das mulheres com a bancada dos homens. Homem tudo zoado, aquela coisa. E as mulheres tudo organizadinha. E a Amanda, que trabalha comigo, né, lá no meu estúdio, ela representa muito isso, porque ela é muito organizada, ela é muito pontual. Os clientes são apaixonados por ela, porque ela tem todo um jeito de levar o atendimento ali. Legal isso. E assim... Não que os outros não sejam assim, Sim, né? mas é diferente. Mas né? é diferente. Não é que é melhor ou pior, não é isso. Com né? certeza, é diferente. E você tem um estilo. Qual que é seu estilo? Realismo. Realismo? Realismo e cover-up, ou coberturas, também realismo, né? A cobertura fez um sucesso danado, uma cobertura que você fez, né? Conta essa história pra gente. Foi em 2017, se eu não me engano. Eu fiz uma cobertura, um tubarão que apareceu nas costas de um rapaz lá. Aí tem como cobrir e tal, né? Tem, vamos lá. E despretensiosamente fiz o que eu faço sempre lá, despretensiosamente coloquei no Facebook o vídeo e deu pouco mais de 9 milhões de views orgânicos, assim. Foi uma loucura. Que loucura, cara. Eu tive que tirar o vídeo, pausar, né? Eu mudei o comentário lá do vídeo, na verdade, que você para. Porque a gente não estava aguentando de tanta mensagem. Era mais de, sei lá, 800 mensagens por dia no WhatsApp. Eu falei, não, peraí, isso aqui tá fora de controle. Tá meio estranho isso, né, cara? E outras pessoas começaram a repostar esse vídeo e também ganhando nos canais delas 2 milhões de visualizações. Exatamente, Nossa, foi uma coisa de louco. Que loucura. Vamos ver algumas das suas tatuagens, até para o Breno, Maíra, né, o telespectadora ter uma ideia. Aí, ó, você fala do realismo, né? Aí essa aí é um cover-up, é o processo, né, que a gente faz a criação. Caramba! Em cima baseado nas ideias e tá aí o resultado, olha. Não, Breno, muito legal, né? Incrível. Não, enorme. Que trabalho e que responsa, né? É demais. Demais. E tudo feito baseado na expectativa do cliente, né? Que é o mais importante. Porque você está lidando com a autoestima da pessoa. Então, olha, como que a pessoa convive com algo assim, né? Dá vergonha, né? A pessoa fica complicado. Então, hoje em dia, com tanta referência boa, você vendo tanta coisa boa na internet, essa conectividade,
você sabe o que é bom. E você vê aquela tatuagem antiga sua, você não, peraí, eu preciso consertar isso aí, né? Legal. Mas você queria dar uma reciclada também, né? Exatamente. Às vezes você fez numa época que você tinha outra cabeça, né? E a gente vai mudando. E eu acho que a tatuagem, ela precisa te apresentar, sabe? Muito bom. Te mostrar. Porque às vezes as pessoas temem fazer uma tatuagem e falam, vai ser pro resto da vida. Não precisa ser pro resto da vida. Exatamente. Exatamente. Até aquela zoeira de sempre. Inclusive isso aí que as pessoas gostam, né? Isso é legal. Ô, Breno, você tem tatuagem? Não tenho. Eu sou doido pra fazer, sabia? Aí. Isso é uma curiosidade, que eu sou doido pra fazer, mas eu já tem 2 clientes aqui. Já tem 2 clientes, e eu e o Breno. Maíra, vamos entrar no papo, Maíra. Você tem tatuagem, Maíra? Também, Elias. Aí, ó, 3 clientes. Já mais uma. Muito legal. Deixa eu aproveitar aqui, Maíra, o seu disco, né? Que você está divulgando, tem uma coisa muito interessante. Eu acho que ele tem uma pegada muito com o meio ambiente, torna ele muito, muito próximo dessa realidade que a gente está vivendo, infelizmente, no nosso país. Mas tem uma coisa também interessante, inclusive na música que foi premiada, Raoni, que faz uma homenagem a nossas origens indígenas, não é? E o indígena, ele tem tatuagem também. A gente perdeu isso um pouco, não é, Maíra? Sim, ele se pinta, né? Tem essa coisa de passar urucum na pele e se nutrir com isso. Não sei muito, não conheço, não sou conhecedora desse assunto, mas são lindas, né? Aquelas imagens. E muita gente tatua um pouco daqueles símbolos indígenas mesmo, né? Assim, não sei como vamos saber do Lu, né? Boa. Diz e aí, Lu? As pessoas... O mais conhecido no Brasil, se eu não me engano, de estilo indígena é o Marajoara, que você lá do norte, né? Isso. Você vê muito em vasos, em esculturas, aquelas geometrias. E hoje o pessoal tatua muito isso, né? Inclusive inspira muito tipo de tatuagem geométrica com elementos de Marajoara, bem bonito. E bem tinha legal. a parada tribal também, né? Exatamente. A origem da tatuagem ela é tribal, né? Mas a gente não sabe ao certo de onde surgiu. Eu acho que ninguém conseguiu catalogar isso e tal. Mas surgiu em vários pontos do planeta de forma simultânea. Deve ter um nome para isso que eu não sei legal, no momento. Cara? Isso aí. Inclusive a palavra tatu vem do barulho da martelada que dava. Tatu, tatu. Aí, mesmo? Escutou, tatu. Uau, Maíra, que loucura, hein? Olha, você que trabalha com som, né? O som dando nomes, né? Exatamente. Muito legal. Maíra, fala um pouco dessa questão indígena na presença no disco, né? No Lá, pra gente. Então, esse disco, né, que tá aqui, acho que chega aí invertido, ele se chama Lá, é meu primeiro disco, foi lançado em dezembro do ano passado pela Biscoito Fino. E nesse disco eu visito a obra inédita do compositor Sérgio Santos, que é um compositor incrível, que a gente tem aqui também em Minas e BH. Meu grande amigo de basquete, dos veteranos do basquete, viu? É isso aí. Grande figura. E são todas músicas inéditas do Sérgio, sendo 8 parcerias com Paulo César Pinheiro, poeta incrível também. E tive a alegria de gravar esse repertório, né? Uma honra muito grande dar voz a essas canções. E são canções que falam muito de natureza, que falam muito, né, do exuberante, que tem muito elemento água também nesse disco. Tem conversa com os bichos, tem o caçador que vem e um bicho vai avisando o outro para ir embora. Tem a segunda faixa, se chama Amazônia Mãe, que no momento da música diz salve essa Amazônia Mãe, que são temas muito, muito importantes da gente sempre estar lembrando e falando, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje em dia, infelizmente. E, enfim, e Raoni, que você citou, que é uma música que é uma homenagem ao cacique Raoni, como mesmo um representante indígena de tantas tribos e etnias que a gente tem aqui no Brasil. Muito bom, bacana. Vamos fazer o seguinte, olha só, eu trouxe até a minha meia, depois eu vou pedir pro Cássio. Aqui, ó, minha meia para combinar com o seu disco, que eu achei lindas as cores.
As cores do seu disco eu achei assim maravilhosas. Olha aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Não foi à toa. Tem tudo a ver com o seu disco e as suas cores. E aí, para continuar aqui no clima, né, do Lá, nós vamos soltar agora um trecho dessa música Raoni, que ganhou, inclusive, o prêmio, né, de melhor música de MPB, lá do segundo Festival da Canção, né, da Festival da Música, sim, da Empresa Mineira de Comunicação. Parabéns, viu? Exatamente. Muito obrigada. Bora lá. Então, maestro, solta Raoni pra gente. Linda canção. Linda canção. E aí... Venho de antes do branco, sou Raoni. Perfeito. Maíra Manga, seu nome tem origem indígena? Maíra, né? Não é? Muito bom, Maíra, parabéns, viu? André Memari, Paulo César Pinheiro, né? Muito bom, sim, você está com um time maravilhoso. Mesmo, queria falar dos músicos, né, que estão aí, que tocaram no disco todo comigo e apareceram aí no vídeo. O Sérgio Santos, ele fez todos os arranjos do disco e tocou violão. Rafael Martini tocou piano e acordeon. Felipe José, violoncelo e percussão. E o Luca Raeli, que tocou clarinete. E aí a gente teve também as participações especiais, né, especialíssimas, do Vocal Brasileirão, que é um grupo incrível de Curitiba, participou de uma faixa. Nessa mesma faixa, margem derradeira, a participação do contrabaixista Rodolfo Streuter, e também, como você falou, a participação do pianista André Memari, que a gente fez uma faixa de piano e voz. Parabéns, e também teve orquestra de cordas, né? Essa faixa aí é uma das que tem orquestra. Maíra, você vai ter que me dar um outro disco, porque o disco que eu tenho, o Breno já levou. Ele já levou. Tô sequestrando, viu, Maíra? Adorou, né, Breno? Adorei. Manda muito ver, legal, Breno. Adorei mesmo. Que voz, hein? Que voz, hein? Isso. E você falava eu estava contando né, a gente puxou esse gancho das origens indígenas e tudo mais. Teve uma curiosidade, quem lançou agora um disco, né, um álbum foi o Alok, com uma tribo indígena, com uma referência indígena, e aí ele trouxe esses indígenas e inclusive gravou aqui no Morro do Chapéu, no Sonastério. Ele gravou os índios ali, todo mundo, e fez, né, um basement ali de produção. Foi super legal. E ele andou postando e tudo mais. Foi bem legal. Então, Breno, trouxe a música, né? Claro, já tem desde o Afro House e tudo mais, mas uma coisa que a gente pode dizer que é brasileira, né? Uhum. Que é indígena daqui sem ser vindo de fora, o Alok fez essa... Então, seguinte, o Breno vai fazer a ponte, Maíra, você com a Alok e com a música eletrônica. Beleza, claro, Breno? Vai ser um prazer. Vamos ver o que dá. Por isso que eu já passei. Com a Maíra isso, muito legal. Tá contigo, hein? Tá contigo. BH todo dia para isso também. Muito legal. Encontros, gente, promovendo encontros. Exatamente, esse é o objetivo, né? O carinho, o amor dos mineiros. Isso é muito legal. Gente, nós vamos fazer o seguinte, olha só, nós vamos fechar o nosso bloco agora com um evento que aconteceu hoje do Conexão Empresarial, com a presença do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Então foi bem legal, nós estivemos lá cobrindo, é um evento promovido, né? Já acontece já há mais tempo pela revista Viver Brasil e o canal Viver Brasil também marcando presença. Então nós vamos fechar esse bloco com essa matéria especial e daqui a pouco a gente volta com o último bloco e os nossos convidados aqui no BH Todo Dia, tá bom? Maestro, solta pra gente. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, é o convidado especial desta edição do Conexão Empresarial. O líder da casa falou para uma plateia repleta de políticos, empresários e lideranças. O empresariado no Brasil tem sofrido ao longo do tempo. Não há dúvida alguma que ainda nós temos uma alta incidência de burocracia, de insegurança jurídica, de imprevisibilidade. Então, o empresário brasileiro, ele antes de mais nada, um determinado, um obstinado para poder empresariar no Brasil. E o que nosso papel no Congresso Nacional é buscar sempre a simplificação, a clareza das normas jurídicas, um sistema tributário mais adequado, a manutenção da reforma trabalhista, que foi importante para o setor produtivo brasileiro, a responsabilidade fiscal. Sobre isso nós vamos falar aqui. É muito importante falar, mas também ouvir. Eu tenho essa rotina de ouvir os diversos segmentos, não é diferente com o setor empresarial, especialmente através de suas federações,
associações, confederações. E esse também é o momento de ouvir o empresariado da minha terra, de Minas Gerais, em relação às impressões, às perspectivas e às sugestões para melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Eu sou muito otimista. Eu considero que houve já uma grande evolução. Se você avaliar nos últimos 6 anos no Brasil, tudo que houve em termos de mudança de marcos legais, de teto de gastos públicos, de reforma previdenciária, de reforma trabalhista, de marcos legais como o do saneamento, da autonomia do Banco Central, da lei de falência e recuperação judicial, são expressões daquilo que o empresariado e o setor produtivo desejam e que eu acredito que possam evoluir ainda mais. O senador, que recentemente renunciou à sua candidatura à presidência da República, está concentrando esforços para ajudar na batalha contra o aumento dos preços dos combustíveis. Ao longo do tempo, a conclusão que nós chegamos, de fato, é que estar na presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional impõe uma responsabilidade muito grande, de muita dedicação, de muita concentração de energia, de problemas que o Brasil tem para serem resolvidos hoje e que precisam do presidente do Senado sendo o presidente do Senado. Petrobras tem hoje uma lucratividade na ordem de 3 vezes mais do que suas concorrentes, dividendos bilionários, e óbvio que é muito bom que isso aconteça, mas isso não pode acontecer sob o sacrifício da população brasileira que abastece os seus veículos ou que precisa do transporte coletivo. Em meio à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o presidente do Senado frisou a confiança na diplomacia brasileira. Ele ainda contou sobre 2 projetos de lei complementar que tramitam no Senado e que visam congelar os preços dos impostos que são aplicados aos combustíveis em todos os estados brasileiros. O governador Romeu Zema se une aos mandatários de outros estados na pressão por uma postura mais amena por parte da Petrobras. Zema também compareceu ao Conexão Empresarial e fez questão de anunciar que não está trabalhando para a reeleição ao cargo de governador e que até a véspera das eleições seguirá 100% dedicado ao mandato atual. Bom, eu continuo com o meu trabalho à frente de Minas. Eleição para mim é só na véspera da mesma. Eu continuo trabalhando. Minas tem muitos problemas, precisamos melhorar as estradas, precisamos melhorar a saúde, gerar empregos. Eu estou focado nisso. Me parece que muita gente já está preocupada com a eleição. Nenhum mineiro come voto, come eleição. Eu preciso é colocar feijão com arroz no prato do mineiro, gerar empregos. Nós temos o compromisso de repassarmos para o consumidor o mínimo de impostos possíveis. Tanto é que eu fui um dos governadores que solicitou o congelamento do ICMS no final do ano passado. E desde então o ICMS, valor por litro, está congelado. E o combustível parou de subir? Não. Está provado que não é ICMS, que não é nenhum estado que está provocando o aumento do combustível. É um aumento que vem da Petrobras. Ficamos muito satisfeitos com essa medida do governo federal, do Senado, do Congresso, que vai fazer com que haja uma redução na tributação sobre combustível, mas vale lembrar, se o combustível lá fora continuar subindo, vai ser, infelizmente, apenas questão de tempo para que novos aumentos venham a ocorrer. O Estado de Minas tem feito da sua parte. E um ponto importante é o IPVA, que pela primeira vez na história ficou congelado. O Conexão Empresarial é uma ação do Grupo Viver Brasil e reúne grandes personalidades brasileiras em torno de temáticas que visam a troca e o avanço da sociedade, da economia e do empresariado do país. Acompanhe mais sobre o Conexão Empresarial nas redes sociais e aqui no canal Viver Brasil.